foi nesse momento que eu falei, eu sei a mãe que eu sou. Eu sei os filhos que eu tenho e eu sei o marido também que eu tenho. Então, eu sei o que ele está fazendo lá, nesse momento de libertinagem. Eu sei o marido que eu tenho, o que significa isso? Nesse sentido, que eu sei que ele é um pai que vai proporcionar essa bagunça. Porque quando eu viajava um final de semana, eu chegava em casa, a casa estava uma zona. Porque a libertinagem. Então, eles estavam vivendo aquele momento. Então, eu entendi aquilo, processei aquilo na minha cabeça e falei, eu vou deixar porque não é porque eles não me amam, não é porque eles não têm saudade. Esse momento vai passar. Você chegava a conversar com seus filhos? Sim. Que história é essa? Que você não está com saudade de mim, menina? Não, mas eles sempre muito amorosos, sempre. E aí eu virei essa chave na minha cabeça e falei, vou concentrar só no meu curso. Mas ele o tempo inteiro. Aí, como ele tinha minha localização, lembra lá atrás, ele ainda tinha minha localização. Sim, isso nunca perdeu. Tudo que ele ganhou, ele não perdeu. Aí, finais de semana, a gente tinha algum momento assim que a gente podia sair, né? Tipo, tá todo mundo aqui sem família, a gente tem só um ao outro no curso de formação. Obviamente, ninguém vai ficar todo mundo trancafiado dentro de um quarto de hotel final de semana. Aí a gente saía. Quando a gente saía, aí pronto, ele me ligava, né? No dia seguinte, você chegou 5 horas da manhã em casa, né? Tava boa a sua noite. Aí ele começou a usar isso. Ele começou pra você a falar... não foi estranho ele saber a hora que você chegava? Isso ele já fazia antes? Não, porque ele Nessas se viagens que você fazia? Ele sabia. Quando eu viajava, ele sabia até onde eu estava passando. Um dia eu fui para Brasília e você está passando na esplanada dos ministérios. Eu falei, meu Deus, tipo... ele me acompanhava. Então você sabia, eu sabia que ele me acompanhava. Sim. Como cuidado e não como controle. Para mim era. Quando ele me falou desses 5 horas da manhã, né? Aí ele começou a me monitorar toda. Então, algum momento que eu saía e que eu voltava, ele sabia a hora que eu saía, para onde eu fui e a hora que eu chegava de volta no hotel. Aí ele começou a usar isso para me atingir. Ele falava assim, olha, eu estou achando um absurdo eu aqui na função de mãe, dona de casa, porque eu agora tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer para casa, acompanhar para casa, tenho que fazer não sei o quê. E você aí, como se você fosse uma mulher solteira, curtindo a noite em Belém. Começou a usar isso. E aí só foi acumulando, porque, tipo, isso eu não parei de fazer. Nunca, nada do que ele falava comigo, eu parava, eu mudava. Porque agora era o Paulo que eu não conhecia. E agora ele ia conhecer uma Amanda que ele também não conheceu. Na verdade, não sei se ele tinha noção do que eu era. Mas eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, não queira me controlar assim, de forma tão explícita. Me deixa achar que é um cuidado. Não me deixa perceber que é um controle. Não queira que eu decida entre uma coisa e outra, que você vai perder. E aí eu nunca parei de sair por conta disso, porque era a válvula de escape que a gente tinha, que a nossa pressão psicológica num curso de formação é enorme. Então, a gente saía assim, se divertia, e isso aí eu comecei a bloquear. O nível de tortura dele só foi aumentando comigo, mas eu bloqueando emocionalmente o tempo inteiro, porque eu começava a ignorar algumas coisas que ele falava, porque eu sabia que ele estava tentando me manipular de forma muito forte. Mais alguma outra coisa que ele falava, que além disso, que você acha que era tão impactante assim? Ele gritava? Não, ele nunca gritou comigo. Ameaçava? Vou tirar seus filhos de você? Alguma coisa? Nunca. Ele só começou a falar isso. Olha, eu acho um absurdo, você está aí agora como mulher solteira, eu aqui agora como além de provedor, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu estou sobrecarregado. Aí a vitimização dele era muito maior. Nossa, eu estou sobrecarregado, você não tem dó de mim, você não pensa no meu lado, você não enxerga o que eu estou vivendo aqui. Ele sempre se vitimizando cada vez mais. Quando foi em julho, foi a minha formatura. Aí, em julho, os meninos vieram para cá. Quando eles vieram em julho, foi a primeira vez que a gente discutiu... Vieram para cá não, foram para Belém. Foram para Belém, desculpa. Foi a primeira vez que a gente discutiu na frente das crianças, porque eu estava numa parte hotel, num quarto de hotel, e aí ele discutindo e me cobrando muita coisa, me cobrando o tempo inteiro. Ele estava lá? Estava em Belém, com os meninos. Tá. Foi a primeira vez que os meninos viram a gente discutir. E esse era o dia da minha formatura, da cerimônia que eu estaria recebendo. Por isso que ele não foi? Não, ele foi. Aí, nesse dia, ele pegou o meu celular. Na verdade, estava até com o tablet aberto. Ele olhou meu WhatsApp.
E meu WhatsApp tinha... Eu estava com algum menino da minha turma, me mandou alguma mensagem, falou Amandinha, porque ele era baiano, me chamava carinhosamente de Amandinha. Um menino, 25 anos, me chamava de Amandinha e me mandou um emoji de beijinho de coração. Ah, para quê? E eu sempre falei para ele, olha, você pode mexer no meu celular, não tem problema nenhum, não devo nada para ninguém, você pode mexer à vontade. Agora, não venha tirar satisfação comigo, porque eu não preciso dar satisfação de uma coisa que eu não devo. E ele cometeu esse erro de vir tirar satisfação comigo por conta desse Amandinha e por causa desse emoji. E aí acabou para mim, a gente discutiu muito feio, porque, olha, você está me cobrando por uma coisa que eu não estou fazendo, você está inseguro demais, você está começando a ter um ciúme que você nunca teve, e aquilo só foi ladeira abaixo, que só foi aumentando. Eu falei, nesse dia, olha, você não tem mais o controle do meu WhatsApp. Você não vai ter mais a senha do meu WhatsApp, porque se você não tem maturidade para ler uma mensagem e ficar para você e vem me tirar a satisfação, que é uma coisa que eu sempre te pedi para não fazer, a partir de hoje você não vai mais ver meu celular. Aí eu bloqueei meu celular. E nesse mesmo dia da formatura, que ele veio para o Pará, quando a gente começa o curso aqui, a gente abre uma conta no Banpará, porque eu recebia R$ 1.200, um salário mínimo, eu acho, para manutenção durante o curso de formação. Quando ele veio para Belém, ele me pediu a senha do Banpará. Só que Banpará era uma coisa que eu já tinha falado, a gente já tinha combinado isso lá atrás, lá em Minas. Eu falava para ele, Paulo, olha, você é uma pessoa que você não tem capacidade de gerir sua vida financeira. A única chance que a gente tem de sair desse buraco que a gente entrou é eu gerir sozinha esse dinheiro que eu recebi. Porque se o meu salário de delegada cair na sua mão para você gerir e colocar no meio dessa bagunça toda, não vai dar certo. A gente tem que... Eu vou assumir agora a família, eu vou assumir a nossa família com o meu salário e você vai trabalhar só para pagar os seus problemas. Combinado? Combinado. Beleza. Quando eu vim para o Pará, que ele veio em julho, a primeira coisa que ele quer aqui é a senha do Banpará. Por quê? Porque no mês seguinte eu estaria entrando na minha primeira remuneração. Por que não me pediu antes? Porque ele sabia que eu ganhava R$ 1.200, mas a partir do mês que vem ia entrar o meu salário de delegada. Então ele queria logo a minha senha. Eu falei, eu não vou te dar. Como é que é? Você não vai me dar a senha do banco? A vida inteira você teve as senhas do banco que eu mexia? Claro, eu falava, mas a vida inteira você usou os bancos no meu nome, o mínimo que eu tinha que ter era as senhas. Tanto que eu nem tinha banco que ele tinha, que ele mexia, que eu nem entrava, porque eu usava o cartão de um banco e os outros ele ficava lá com o meu nome usando e pegando financiamento e eu nem entrava. E aí a gente brigou muito por conta disso, que ele começou a falar para mim que eu era ingrata, porque a vida inteira, né, a gente fez em comum, por que agora eu vou ter uma vida só minha, separada financeiramente dele? Que isso não é justo. Eu falei com ele, mas esse que foi o combinado, porque se você entrar no Banpará, se você tiver acesso à senha, tiver acesso a tudo que está lá, eu lembro que até minha irmã, uma vez eu mandei o meu primeiro contra-cheque para ela, ela falou assim, Senhor, que o Paulo nunca veja o limite do seu consignado. Porque você não vai consignar tudo. Sim. Aí eu falei com ele, não vou te dar, porque esse foi o combinado lá atrás. E quem tá quebrando o combinado aqui agora é você, e eu não vou te dar. E aí, pronto, acabou para ele. Naquele dia, a gente brigou muito feio, foi quando os meninos viram. E tanto que eu fui para a minha formatura, eu sempre falei para ele, eu nunca vou te perdoar por isso. Foi o dia mais triste da minha vida. Mais triste. Era para ser o dia mais feliz. Foi muito triste. Eu não consegui curtir a minha formatura. Seus filhos te viram formando? Sim. Aquele momento que você dá a foto da carteirinha, que ele fala, queria estar com você e manda a foto, não é esse dia? Não é esse dia, foi antes. Tá. Foi antes desse dia. Isso aí foi a cerimônia de posse, foi antes. Antes ou depois, não lembro, mas não foi esse dia. E aí foi todo mundo lá feliz, curtindo, e eu remoendo toda aquela discussão, sabe, que a gente tinha tido momentos antes. Aquilo, para mim, foi muito desgastante emocionalmente, muito ruim. Mas já era um grande divisor de águas na relação de vocês. Foi.
Em tudo? Em tudo. Até porque você estava se formando, você seria delegada de Sim, fato, em tudo. você já ia ter o seu contra-cheque, você teria uma liberdade financeira. Sim. Isso tudo era assustador para ele. Em tudo, e foi. Foi tão que ele foi embora, ele voltou para Minas no dia seguinte e deixou a aliança no hotel, um pedaço de papel rasgado escrito: "Você conquistou seu objetivo, não precisa mais de mim." Fui. Graças a Deus. Infelizmente, não acabou aí. Seus filhos foram com ele para Minas? Foi. A ideia era essa. Eles voltaram. E como foi? Você chega em casa, você chega na sua casa de Belém. Uhum. Você ainda já sabia para qual cidade você iria? Não, ainda não sabia. Ainda ser resolvido e tal. Aí você descobre que você se formou a delegada e, em princípio, está separada. E só que seus filhos estão com ele. Sim. O que você faz? O que eu faço? Espero passar uns dias, aí ligo e falo para ele, tipo, você vai terminar uma relação de 20 anos, assim, como um garoto adolescente, porque não são 20 dias e a gente tem 2 filhos. Aí a gente sentou, conversou, mas o que ele queria? O que eu tinha tirado dele? Dinheiro. Não, acesso à minha conta e o celular, né? É o dinheiro e o poder sobre você. E o meu celular, né? O WhatsApp. Aí ele usa isso, tudo dele sempre foi muito bem pensado. Ele usa isso, tá, tudo bem, a gente pode voltar, mas eu quero acesso ao seu celular e eu quero acesso à sua conta. Você... Não, acesso à conta de jeito nenhum. O celular até pode ver. Agora, o celular você pode ver, não tem nada, não devo nada para ninguém. Dinheiro não. Dinheiro não. Você falou aí uma coisa que você mandou uma foto do seu contra-cheque para sua irmã. Foi. E a sua irmã falou que o Paulo nunca percebeu. A sua família já sabia que você estava cheio de problema financeiro por conta do todo Paulo? Mundo soube. Alguém te apontava isso? Alguém tentava falar assim, Amanda, cai fora desse cara? Ou alguém tentou falar com ele? Como era? Você não permitia esse tipo de ajuda emocional? Porque a minha família sempre foi do interior, né? A gente nunca teve um vínculo muito próximo. Então, a gente se via de vez em quando. Então. Mas, tipo, todo mundo alertava. Tipo, gente, tá uma bagunça isso aí. Não... Tanto que ele tentou envolver outras pessoas da minha família, incentivando outras pessoas, né? Pegar... O Paulo, ele tinha um poder de persuasão tão grande, ele conseguia convencer os clientes dele que estavam no meio de um tratamento a fazer empréstimo no banco para ele. Consegue perceber o nível de persuasão que é uma pessoa? Como é que é? Você, um cliente dele. Você é um paciente, está fazendo um tratamento de implante e ele vai te convencer a fazer um financiamento no banco em nome dele, porque você é um servidor público. Não é nem nome dele, você vai fazer um empréstimo para ele. Em seu nome. O cliente eu faço no meu nome Beto e te dou o dinheiro. Sim. Você não vai pagar e eu é que vou ter que pagar a sua dívida. E sabe quantos clientes? Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem 10. Como delegado, isso não é estelionato, doutora? Com certeza. Que é um bom crime para psicopata, porque é muito curta, a pena, se existe, é muito pequena. É um crime que ele permite a repetição. E o prazer de enganar está dentro dele, né? Ele enganou quantos pacientes? Muitos. Nem me pergunta quantos, porque eu também não tenho nem a noção de todos, mas muitos. Não foi nenhum, nem 2, nem 5, nem 10, foram muitos. Todas as pessoas tiveram que pagar as dívidas do Paulo? Então, muitas pessoas, assim, muita gente me liga, né? Muita gente tentou me cobrar, tipo, gostaria de poder ajudar todo mundo, mas eu não tenho capacidade financeira para isso, infelizmente. Não, e a dívida foi dele, né? Não tem. Mas ele, ele fez a dívida falando em meu nome, né? Eu preciso do dinheiro porque ela está se formando agora como delegada de polícia. Muito. Nesses meses que eu fiquei fora, a coisa financeira em casa piorou demais. Porque eu não sei se ele não ia trabalhar, não sei se ele desmarcava os clientes, não sei o que aconteceu. Eu sei que a quantidade de pessoas que pegaram dinheiro para ele nesse tempo que eu fiquei, nos 6 meses que eu fiquei fora de casa, foi muito grande. Muito grande. Todo mundo ele pegava em meu nome. Não, que eu preciso de ajuda para ela lá, que ela está lá estudando e eu preciso ajudar ela na academia. Ele usava você meu nome. como a necessidade. Sim, e é tanto que eles se reportavam a mim e falavam assim, Ei, Amanda, mas ele me pediu isso para te ajudar. Era isso. E aquilo eu ficava com o coração partido, porque eu não tenho capacidade para ajudar. Isso tudo você foi descobrir também depois de todo o crime? Não, depois do crime, não. Vários eu consegui, quando ele... Ele ainda é vivo? Ele ainda é vivo.
Você questionava ele Sim, disso? questionava. E ele? E não, eu estou resolvendo, eu já liguei para a pessoa, eu vou pagar, eu já combinei com ela. Aquela conversa que desconversa e para de perguntar, vamos falar de outra coisa, isso não vai ser legal. Não, ele sempre falava, não, eu estou resolvendo, eu já liguei para ela, já conversei com ela. E você sabia que não estava resolvendo? Olha, aí eu já estava no momento de, sabe quando você não quer nem enxergar direito, você quer ver um negócio meio embaçado, porque você não quer preocupar. Pô, aí eu já estava como delegada de polícia, eu já estava atuando na delegacia. Sim. E, tipo, é bronca, né? Delegacia, criança estuprada, mulher violentada, Sim. E aquele negócio que você não quer chegar em casa e ter mais problema. Eu queria Sim. chegar em casa e só curtir meus filhos, só curtir minha família. E você precisava negar um pouco a realidade dele, porque ele, além de tudo, você já sabia que ele era um estelionatário. E isso é um crime. Então, Sim. você, como delegada, Sim. já o atuante do direito, devia dar uma angústia interna, Sim. né? Sim. Mas daí você chega, tem esse bilhete, tem a aliança, você dá uns dias, liga para ele, fala, vamos conversar, não somos garotos. E ele sabia, talvez, vocês já tinham se separado antes, não. Chegado às vias de fato? Foi a primeira vez? Primeira vez. Então ele estava te testando para saber como você era. Ele tentou falar com você? Não. Não. Aí eu liguei para ele, você a gente liga conversou. De uma vez, se ele conversa, vocês negociam. Então eu te devolvo a senha do WhatsApp. Ele aceita só isso? Sim, aceita. Aceita, porque é melhor ter isso do que não ter nada. É bom eu já ter um controle. O outro eu posso conquistar de novo. Com o tempo. Isso aqui tem que ano, que dia? Isso foi em 2022, agosto. Um ano antes de tudo que vai vir a acontecer. Foi antes de agosto até. Não, foi em julho ainda. Então, Acho que a nossa formatura foi em junho, então. Porque em julho foi isso. Aí em agosto ele veio com os meninos, porque aí saiu a minha lotação. E era interior, era Limoeiro, uma cidade próxima a Cametá. E eu falei, eu vou estabelecer minha residência em Cametá. Então já está definida. Aí eu fui lá no interior, olhei casa, aluguei, PPP, resolvi. Aí ele veio e trouxe os meninos. Os meninos gostaram da ideia de mudar? Sim, de mudar, até chegar no Pará. Estava tudo eufórico, né? Quando eles chegaram, quando ele veio com os meninos, eu encontrei com eles em Belém. E aí a gente veio para o interior, para Cametá. Para chegar em Cametá, a gente tem que pegar uma balsa, que atravessa o carro. No que a gente está nessa balsa, ele virou para mim e falou, na balsa, eu só vim trazer os seus filhos, porque eu não faço mais parte dessa família. Eu sei que a qualquer hora você vai meter o pé na minha bunda, você vai agora você tem sua vida, você já é independente, e não faz mais sentido. Eu vou, minha vida não tem sentido, eu vou tirar minha vida, só vim trazer eles aqui, entregar para você, você vai seguir sua vida e eu vou colocar fim à minha vida. Aí, nesse dia, eu falei para ele, olha, você está estragando mais um dia importante para mim no Pará. Você conseguiu estragar o dia da minha formatura, você está estragando o dia da nossa mudança, que seria um dia para a gente que sempre pensou nesse dia como um renascimento, como uma oportunidade, vamos construir uma vida em outro lugar, vamos começar do zero, vamos deixar isso tudo para trás, vamos ressurgir. A gente sempre falava, né, que a gente ia até fazer uma tatuagem de uma fênix, na hora que você passar, vamos ressurgir das cinzas, que nossa vida é um buraco, não sei o quê. Aí eu falei, olha, você está de novo acabando com mais um dia importante, que eu não consegui nem curtir os meninos, né, da mudança e tal, porque foi essa conversa pesada na balsa. E aí cheguei em casa, a gente organizando mudança e tal, e deixei a poeira baixar. Aí eu sentei com ele mais uma vez e conversei. Falei, olha, Paulo, não é assim. Você está sendo uma pessoa... Quem está acabando com esse casamento é você. Desde que eu vim para o Pará, você se mostrou um homem que eu não conhecia. Você está possessivo, você está ciumento, você está inseguro. É natural você estar inseguro? Talvez sim, talvez não, porque você deveria conhecer a mulher que você tem. São 20 anos que a gente está junto. Ele começou a repetir uma coisa que começou a me incomodar demais. Ele falava para mim, não, você me usou por 20 anos. Você me usou por 20 anos. E ele começava a repetir isso de forma incisiva. Você me usou por 20 anos. E aquilo começou a me incomodar demais. Até que um dia eu falei para ele, falei assim, olha, foi até mais para frente isso, eu falei com ele, olhe para mim, se inspire em mim
e tenha o poder, o foco que eu tenho de persistir numa coisa até você conquistar seu objetivo. Mentalize um objetivo, se inspire em mim e siga o caminho que eu trilhei. Porque se eu fui capaz de aturar uma pessoa por 20 anos, porque ninguém convive com uma pessoa por 20 anos. Você está falando que eu te aturei por 20 anos, eu te usei por 20 anos. Se alguém é capaz de aturar uma pessoa por 20 anos, usar uma pessoa por 20 anos para conquistar o seu objetivo, olha o nível do meu foco. Olha o que a pessoa desejar e correr atrás para ter o que ela quer. Se inspire em mim. Isso é porque o nosso nível de desgaste emocional já estava tanto lá na frente que eu já estava nesse tom de deboche mesmo. Cara, para de ficar falando que eu sou isso, para de ficar falando que eu te usei. Se eu te usei, eu sou foda demais. Porque ninguém usa ninguém por 20 anos. Você foi usada por 20 anos? Você percebe isso? Sim, eu percebo. Hoje eu percebo, né? Hoje você estava falando e ele estava se colocando se na debochando posição. por você. Sim. E falando assim, que tontinha, que boba. Porque é isso que eles pensam, sim. É assim que eles agem. Sim. O que fazia você ainda querer manter a relação com ele? Porque, em princípio, pelo que você me conta, ele vai para terminar. Quem sim. pede para continuar ou sim. tentar resgatar era você. O que tinha? Tinha, sei lá, a parte sexual era boa? O que tinha de bom? Primeiro, quando você fala que ele vai para terminar, ele não vai só para terminar. Ele vai para terminar com a condição de que ele vai tirar a própria vida. Sim. Eu não poderia permitir jamais. Jamais. Ele vai do tipo assim, olha, eu estou terminando porque você não me quer mais e eu não tenho mais motivo de estar aqui, então eu vou acabar com a minha vida. Isso, eu estou terminando porque eu sei que a qualquer momento você vai meter o pé na minha bunda, porque agora você é uma mulher bonita, nova, jovem, uma delegada de polícia, e ele falava que como se o Brasil inteiro agora só enxergasse a Amanda, né? Só existisse a Amanda de mulher. Não, você agora é uma mulher fantástica. Então, tipo, não vou caber mais na sua vida. Você, a qualquer momento, vai me trocar por um mais novo. Alguma coisa nesse sentido. Mas a condicionante é que eu vou tirar minha própria vida. Jamais eu poderia permitir aquilo. Então, ok, mas até você não tentou terminar antes de ele mudar, ele deixa aliança e você vai atrás dele. Você percebe que ele estava, na verdade, te dominando o tempo inteiro para se manter. Sim. Mas tinha alguma coisa que até te motivasse ou é algo que você não sabe nem me explicar? Tem uma coisa muito grande. Deixa eu te só levar um pouco adiante. Quando ele vem em agosto, com esse discurso que eu vou tirar a própria vida, eu tento mais uma vez, sento com ele, por quê? Querendo ou não, a gente tem uma família. Sim. Eu não poderia perder minha família de 20 anos, porque agora eu sou delegada de polícia. E outra, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Se eu me tornei delegada de polícia, foi que ele me deu toda a base, tudo que eu precisava para ser delegada de polícia. Não era justo comigo, nem era justo com ele, não fazia parte do meu caráter meter o pé na bunda dele, como ele sempre falou. Então, eu tinha uma dívida pessoal de gratidão muito, muito forte com o Paulo. Não poderia, assim, tipo, foda-se, vai. Quando ele vem para Belém, quando ele vem para o Pará, começa a acabar de vez, assim, essa admiração ainda que eu tinha pelo Paulo, que eu ainda admirava ele como homem. Quando ele começa a virar as costas para os pacientes em Minas, porque a ideia é a gente morar no Pará, ele ia continuar com o consultório dele em Minas até terminar os clientes lá e ele trabalharia só no Pará. Só que a vida dele profissional ficou tão enrascada lá no Pará, lá em Minas, que o Paulo chegou a ser até o CRO cassado. Por conta dessas dívidas? Por conta dessa bagunça, por conta de cliente, por conta de problema com o cliente. Vários clientes foram no CRO, fizeram denúncias formais contra ele, ele tinha os processos no CRO, ele não se defendia e ele acabou tendo o CRO cassado em Minas. Então, começou a cair aí tudo que eu tinha de positivo ainda pelo Paulo. Eu não conseguia mais admirar ele como homem. A falta de empatia, que é uma característica muito forte deles, eu começava a ver essa falta de empatia de forma muito mais clara, porque eu não achava justo você simplesmente virar as costas para um paciente, tipo, não tem condições, não tem estabilidade emocional para isso, eu não posso, e tipo, foda-se, e se vira. Então, aquilo começou a desabar a pessoa que eu tinha pintado por 20 anos na minha vida. Aí começou a acabar para mim. E quando ele virou as costas para os pacientes de Minas de vez, acabou para mim. Eu falei, não existe isso. Deixou para mim
eu não conseguia nem ver essa figura mais de homem, porque não existe. A falta de caráter era uma coisa que eu não conseguia conviver com aquilo.